Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto para falar de NFL. Antes da gente falar da NFL, antes da gente falar sobre as classes que eu mais gostei desse draft, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e considera se tornar um membro do clube do canal. Chegamos a uma marca expressiva no clube do canal, muito feliz com isso. Vou falar sobre os 32 times nessa off-season, hein? E lá o foco não vai ser agora só o draft, mas sim o pós-draft. Como ficam esses times pós-draft? Fizeram o draft agora. Vamos olhar para esse elenco, vamos olhar o que falta, vamos olhar qual é a perspectiva. Copo meio cheio, meio vazio? Tá? Essa é a ideia, começamos hoje isso, mas vai ter muito conteúdo, obviamente, falando sobre muitas coisas da NFL. Bom, vamos lá, eu quero falar sobre as 5 classes do draft que eu mais gostei e antes alguns esclarecimentos. Ponto 1. Não são as únicas classes boas, pelo contrário, mais algumas classes são boas, mas eu sempre gosto de elencar 5, senão eu vou fazer 20 aqui, aí fica complicado, né? Se tudo é bom, nada é bom. Então, assim, selecionei as 5 que mais me agradam, isso não quer dizer que outras são ruins. No geral, achei um draft que os times fizeram boas escolhas. Tem algumas classes que eu gosto menos, mas no geral foi bom. Ponto 2, é uma avaliação minha. Não me importa se no consensus board, não sei quem colocou que o jogador era o top 5 dele, não sei o que. Não me importa se o avaliador tal deu grade mais alta para outro. São 5 avaliações, são 5 classes que me agradam, na minha avaliação. Respeito as outras avaliações, mas nesse momento aqui importa apenas a minha. E por último, mas não menos importante, isto não é um ranking, são 5 classes que mais me agradaram, não em ordem aqui, não tem uma ordem, não elenquei, não fiz ranking, não fiz nada desse tipo, não vou ficar dando grade A, B, C, não tenho saco pra isso, tá bom? Vamos lá então, as 5 classes que mais me agradaram, eu quero começar falando do Seattle Seahawks. Eu gostei muito do que Seattle fez. Adoro a seleção do Gray Zabel na escolha número 18, acho que era uma das mais cantadas. Esse time investe no melhor jogador de miolo de linha ofensiva, numa pick que eu já acho bem razoável você escolher o melhor jogador dessa função, sendo uma necessidade gritante, na 18. Tá? O Gray Zabel chega para ser um guard titular, mas ele tem experiência como tackle, ele é menor do que o padrão da NFL, mas numa situação aí que o Abraham Lucas, que não vem conseguindo ter saúde para jogar, ele pode ser improvisado no lado direito, não é o ideal, mas se ganha essa flexibilidade, adoro essa seleção. Contudo, eu adoro o que eles fazem na segunda rodada, selecionando o Nick Manwori, o safety de South Carolina, tá? Uma need futura, porque daqui a pouco os jogadores que são safeties estão com o contrato terminando, mas ele para mim tem potencial de ser um upgrade, de ser um jogador melhor que o que eles têm hoje, versátil, pode jogar no fundo, pode jogar mais perto do box, tem a fisicalidade, tem essa flexibilidade que o Mike McDonald adora, e eu adoro essa escolha aqui. Trazem ainda Eli Arroyo, que para mim é um ótimo recebedor, e é algo que o time tem padecido nos últimos anos, encontrar um tight end recebedor, né? O Noah Fant nunca deslancha, essa é a realidade. Vamos ver se ele consegue ser um pouquinho mais integrado ao plano de jogo, né, o tight end, tá? O Jalen Milroe na 92 eu acho uma aposta muito válida. Você apostar num quarterback atlético que pode se desenvolver, pode te trazer no mínimo aí uma futura escolha. E se você perdeu uma escolha 92. Não é nada demais. Eu não acho que o Milroe vai virar um super quarterback, mas na 92 eu acho que não é um problema você arriscar. E ainda o time traz algumas escolhas no dia 3 interessantes. O Riley Mills é um nome interessante para rotação de linha defensiva, um cara que vai conseguir ali preencher alguns snaps, sabe? Você precisa ter rotação. O Torrey Horton é um wide receiver grande, aquele famoso big guy, o time não tinha isso no elenco com a saída do DK Metcalf. E o Damian Martinez, o running back selecionado na 7ª rodada, para mim ele é um bom steal aqui desse time, tá? O Damian Martinez é um jogador que, se ele tivesse sido selecionado na 4ª rodada, eu estaria ok, tá? Jogador com boa capacidade de enxergar o jogo, de explodir, de fazer boas jogadas, e isso pode até acelerar um processo de saída do Kenneth Walker, tá? Pode até acelerar um processo de saída do Kenneth Walker. Lembrando, o time tem Kenneth Walker, Zach Charbonnet e Damian Martinez. Coloca um pouquinho de pressão nos caras de cima,
que não correram bem em 2024, muito por conta da linha ofensiva, mas o Kenneth Walker, por exemplo, é um jogador que eu acho que ele tem tomado muitas decisões ruins, né? E cogitou-se a troca dele. Então o Damian Martinez aqui, para mim, é uma bela escolha, e eu gosto muito dessa classe do Seattle Seahawks. Vamos falar agora de outro time da NFC West que eu gostei muito, que é o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, para mim, deu um up grande no seu elenco, principalmente no lado defensivo. E assim, tinha que ser voltado ao lado defensivo mesmo, aproveitar as oportunidades no lado defensivo. Tem sido o calcanhar de Aquiles do time nos últimos 2 anos, muito por conta da falta de talento, tá? Por vezes o plano é bom, mas se você não tem talento, não consegue executar. E logo na primeira rodada eles saíram com Walter Nolan, tá? Um jogador que tinha suas dúvidas no histórico extracampo, mas que é um upgrade grande no miolo recheado de veteranos. É um jogador disruptivo, um jogador que chega no backfield, um jogador que pode pressionar o quarterback. Eu adoro essa escolha do Walter Nolan aqui. Eu acho que eles viram a oportunidade de um jogador que falava-se lá em São Francisco na 11, né? E não pensaram 2 vezes. O Jonathan Gannon ganha essa pressão no miolo com o Walter Nolan. E aí na segunda rodada é aquela coisa, é onde você aproveita os problemas, mede o risco, né, e pode sair com um jogador top 10 do draft. E aí é o Will Johnson que eu tô falando, o cornerback de Michigan. Eu sei, ele teve problemas no joelho, isso preocupou os times, mas Arizona se disse muito confortável com selecioná-lo na segunda rodada. Eu acho que na segunda rodada o risco de pegar um jogador top 10 numa escolha quase 50 vale demais. O Will Johnson, ele é um fit muito perfeito com o sistema do Jonathan Gannon, jogando de frente para a bola, pouco em press, mas em off coverage, mas trabalhando muito bem essa capacidade dele de cortar a linha de passe, de antecipar. Disse que está 100%, e obviamente o jogador vai dizer isso, esperamos que ele esteja saudável, mas Arizona pode ter conseguido um belo steal aqui, tá? E ainda para complementar, eles trouxeram Jordan Burke na terceira rodada, um pass rusher que eu acho de bom nível, mas que traz uma versatilidade de jogar por dentro e às vezes um pouco por fora e às vezes um pouquinho por dentro, mais alinhado ali na frente do tackle. O Jonathan Gannon adora usar esses fronts diferentes, né? Essas coisas com uns alinhamentos diferentes dos seus jogadores, ele traz isso. Eu acho que é um cara que impacta rapidamente nesse time. Gosto dessa adição do Jonathan Gannon com o Jordan Burke aqui para essa linha defensiva. E, não menos importante, Cody Seaman, tá? Cody Seaman, linebacker, para mim já chega para ser titular. Achei que era um jogador que saía dentro do top 100. É um linebacker experiente, voluntarioso, vindo lá de Ohio State, campeão nacional, um cara explosivo, um cara que faz jogadas na bola. Gosto do Cody Seaman aqui para ser possivelmente um titular num espaço que o time tinha muitos problemas. E aí ainda adiciona Keaton Crawford, Denzel Burke, outros jogadores, tá? Gosto muito dessa classe do Arizona Cardinals. Passando para o terceiro time, vamos falar agora um pouquinho do Carolina Panthers. Gostei muito também dessa classe, tá? Gostei muito. Primeiro, na 8, selecionaram Tetairoa McMillan. Oh, meu Deus, eu gosto muito mais desse jogador que a maioria das pessoas. Eu acho ele um cara capaz de correr as rotas, um cara capaz de buscar a bola no alto, de usar o seu corpo para proteger a linha de passe. Eu acho um jogador top 10 dessa classe, e você saiu com top 10 na 8, tá? Numa posição que seu time claramente tem problemas. Não sou fã de Xavier Legette. Adam Thielen a gente sabe que está indo para o fim da carreira, tá? Jalen Cooker é uma promessa. Você tem que tentar ao máximo ver, é realmente nosso cara ou não o Bryce Young? E aqui eles tentaram. O Tetairoa, para mim, uma escolha fabulosa aqui, numa posição que você estava com um spot um pouquinho difícil, algumas peças interessantes já tinham saído, achei que foi uma bela escolha. E aí o time trouxe não mas 2 pass rushers, tá? Nick Scordon e Prince Umanmielen. É sempre complicado falar o nome dele para mim. Umanmielen, tá? Abemos pass rush. Nick Scordon, para mim, no começo do processo, era um dos top 5 edges. Eu acho que até foi subestimado durante todo esse processo. Gosto do Nick Scordon, acho que tem condição de ser um edge titular na NFL, produtivo,
E o Princely é um jogador também muito interessante, situacional. Certas situações ele vai ser um bom pass rusher. Você tem que saber usar a velocidade dele. Então gosto disso. E ainda quero destacar que no dia 3 eles trouxeram o Mitchell Evans, um tight end que pode ser mais bem trabalhado do que no college football. Tem uma característica como bloqueador muito bom, pode ajudar muito nesse sistema. Tá? O time trouxe o Trevor Etienne. Ok, não me empolgo tanto, mas é um complemento interessante, tá? Mas o Mitchell Evans aqui para mim é uma adição interessante num corpo de tight ends que nunca cresceu, que nunca se firmou. Então assim, se você não tem um grande tight end, você tem um pouquinho de profundidade importante, tá? E é isso que o Carolina Panthers fez aqui. Quarta classe, penúltima classe que eu vou trazer é o New York Giants. É, amigos, Giants, tá? Os Giants selecionaram o Abdul Carter. Os Giants têm uma linha defensiva que eu vou falar daqui a pouquinho, que ela tem Abdul Carter, ela tem Kayvon Thibodeaux, que ainda pode ser trocado, e adendo, ativarem o 5º ano do Kayvon Thibodeaux pode inclusive ser melhor para trocá-lo, porque aí o time que o pegar tem ele por 2 anos, tá? Mas você tem Brian Burns, você tem Dexter Lawrence, e agora você tem Darius Alexander selecionado na 3ª rodada, que é bife, tá? Então você tem uma linha defensiva que vai olhar e dizer o seguinte: se você segurar a bola demais, eu vou chegar na sua cabeça. Tá? Abdul Carter é um pass rusher de alto nível, explosivo, flexível, para jogar no lado oposto ao Burns. Imaginem pacotes de 3ª descida se o Thibodeaux ficar, tá? Alinham deles um pouquinho mais para dentro, faz os stunts, meu Deus do céu. E o Darius Alexander, que eu falei, traz essa ajuda para o Dexter Lawrence. O Dexter Lawrence é o jogador mais dobrado da liga, né, no miolo. Então assim, se você vai dobrar o Dexter Lawrence, beleza, dobra aí. Agora vai ter o Darius Alexander no 1 contra 1. Ah, vou fazer a dobra no lado... Aí você vai deixar o Dexter Lawrence, entendeu? Você cria até uma proteção para os seus linebackers também. Se ajuda a abrir espaço num possível blitz. Eu sei que o sistema do Shane Bowen não manda muito blitz, tá? Mas eu acho que é válido. E aí o time ainda conseguiu alguns valores interessantes. Ken Skateable na 105 eu acho, fenomenal, cara. Sabe por quê? É um bom running back, tá? Acho que ganhou um hype excessivo que fez muitas pessoas o taxarem como um jogador ruim, coisa que ele nunca foi. Ele é bom recebedor, tá? Ele tem força, ele é um power back muito interessante. Você tem o seu running back número 1, que é o Tyron Tracy. Você pode agora dividir carregadas, colocar a bola um pouco na mão do Skateable, ser criativo, tá? Em alguns momentos o Skateable pode alinhar como fazer um split back, alinhar como um fullback, por que não? Sair para receber um passe? Acho muito interessante. E o Marcus Mambu na 154 é um valor interessante para a rotação de linha ofensiva. Acho que os Giants fizeram um bom trabalho nesse ponto. Deixei para o final para falar sobre a pick do Jackson Dart. Você voltou para a primeira rodada sem gastar uma primeira rodada extra. Eu estou 100% com isso. Lembre-se, os Giants iam selecionar um quarterback. O dono dos Giants quer selecionar um quarterback. Se você gastou uma segunda rodada, e aí vocês vão falar, são 2 terceiras também. Cara, essas 2 terceiras você vai recuperar uma na compensatória, em algum momento, e outra você vai poder trocar algum jogador. Se você trocar o Kayvon Thibodeaux, você recupera uma terceira, que eu acho que ainda é o melhor plano, tá? O dono ia selecionar. Você sobe, pega o Jackson Dart, deixa ele 1 ano no banco, pelo menos 1 ano no banco. Eu não acho um plano ruim. Eu acho que o Jackson Dart tem potencial de ser um quarterback titular na NFL. Eu não sou um super fã dele, mas ainda assim, se você arrumar o seu quarterback titular num time que vem de tantos anos de fracassos, tá? Eu acho que ele tem potencial, inclusive, para ser melhor que o Daniel Jones, que eu nunca gostei. Eu tô de boa com isso. Tá? Acho que dentro do que era obrigatório, mandatório o GM fazer, ele conseguiu fazer, minimizando o estrago. E para fechar, a quinta e última classe é do Cleveland Browns. Olha só, eu gostei muito mais do que as pessoas dessa classe, hein? Primeiro que eles desceram ali na 2, não pegaram o Travis Hunter, eu entendo perfeitamente, eles não estão a um Travis Hunter de nada. Esse time precisa conseguir sair desse buraco que se meteu no contrato de Deshaun Watson, tá? E para isso ele precisa de bastante jogadores em contrato de calouro, também para se livrar de alguns veteranos que hoje ele não consegue se livrar porque ele reformulou o contrato. Né? Então é o seguinte, desceu para 5
E ainda pegou o Mason Graham, baita jogador, para um miolo que o time não tinha nada. Tá lá, estamos falando de Shelby Harris em 2025. Calma, tá? Precisamos de Mason Graham aqui. Jogador espetacular, jogador com capacidade de gerar pressão constante, numa linha que tem o Myles Garrett. E aí, logo no começo da segunda rodada, eles foram de Carson Schweiziger, linebacker, tá? Cara para ser o titular na sua defesa por longo tempo. Koramoah teve lesão e tudo mais, e eu acho que é uma adição muito, muito interessante. E é muito a cara do Jim Schwartz esse jogador, cara. Eu olho para ele e eu vejo o Jim Schwartz fazendo... pegamos o meu linebacker, tá? Sabe? Jogadorzaço. Pra mim, tivesse saído na primeira rodada, teria zero problema com isso. Carson Schweiziger, uma ótima seleção do Cleveland Browns. Depois eles pegaram o Quinshon Judkins, eu achei que foi um pouquinho cedo, mas ele é bom jogador, tá? O time não tem um backfield confiável. Jerome Ford, por favor, né? Nick Chubb foi embora depois de tantas lesões. E ainda pegaram o Harold Fanning, tá? Que é um tight end recebedor com jardas pós-recepção, espetacular para um time que usa muito tight end. No Joko já começa também a... Tá? O Fanning é um cara que vai trabalhar muito nesse tight end screen, nesses passes rápidos no tight end, ganhar jardas pós-recepção. Eu acho que se tem um cara que sabe usar isso, é o Kevin Stefanski, né? E aí vem aquela coisa, né? Os quarterbacks. Dylan Gabriel e Shedeur Sanders. Pode que nenhum deles seja o futuro da franquia? Pode. Mas você pegou dois quarterbacks, um na final da terceira rodada e um que tinha valor de final de primeira, começo de segunda na 144. Shedeur Sanders, o que importa é entender como ele vai se comportar na NFL. Ele tem potencial para ser o seu titular nesse QB room, tá? O Flacco vai ficar no elenco um ano. O Pickett, no máximo um ano. Você tem dois quarterbacks jovens, você coloca eles para competir. Na pior das hipóteses, você corta um, que não é nenhum absurdo, tá? Na pior das hipóteses, você corta um. Mas se os dois derem bom, um virar o seu titular e um o backup, você resolveu alguns problemas, pelo menos para até você conseguir estruturar o seu elenco. Ah, pensando em ganhar Super Bowl, Sanders é o suficiente? Não, não é. Mas daqui 4 anos, talvez você tenha um elenco e você possa pensar nesse tiro. Hoje, o buraco que os Browns estavam se metendo é parecido com o buraco que os Saints estavam se meteram, tá? Então, eu gosto dessas adições. E Dylan Sampson ainda no terceiro dia, que é uma escolha que eu gosto muito mais do que a média. Acho um running back para ser titular na NFL. Acho que ele e Quinshon Judkins conseguem formar um bom backfield para a NFL. Nomes interessantíssimos. Por isso, eu gostei da escolha do Cleveland Browns. Deixa nos comentários para mim as 5 classes que vocês gostaram mais. Eu quero ouvir de você. Quais foram as 5 classes que vocês gostaram mais? Lembrando, não são as únicas classes boas, não é um ranking. Tamo junto, gente. Meu muito obrigado a todos vocês. Voltamos em breve. Valeu e tchau.